Olá, meu nome é Leandro, eu sou professor de ciências e a aula que eu vou apresentar é sobre resíduos sólidos. Bom, essa figura que estamos observando representa um lixão. O lixão é a disposição do lixo ao céu aberto de forma incorreta. Cerca de 30% dos municípios do Brasil ainda utilizam esse tipo de estrutura. E onde está o erro nesse tipo de situação? Vários erros. Eu vou destacar alguns aqui. Inicialmente, esse tipo de situação pode ser um, um motivo de atração de alguns animais que podem provocar danos aos seres humanos, como por exemplo escorpiões, baratas, ratos, moscas, formigas, urubus. Bom, além disso, as pessoas que podem eventualmente viver nas regiões vizinhas do lixão, elas podem, passando pela região, se contaminarem, se ferirem por objetos e aumenta o risco de contaminação da população. Essa forma de exposição ela é incorreta também porque ela está exposta ao ambiente. O mais adequado, dentre outras possibilidades, é o aterro sanitário, onde o lixo ele é enterrado, ele é disposto abaixo da superfície da terra e entre o lixo e o solo vai uma camada impermeabilizante, ou seja, uma camada de material plástico que impede que substâncias mal cheirosas, tóxicas que saem do lixão atinjam o lençol freático e o contamine. Bom, agora surge a questão: o que é o lixo? Bom, inicialmente vamos modificar essa terminologia. Ao invés de tratarmos como lixo, vamos tratar de resíduo como resíduo sólido. Por quê? Resíduo sólido é uma palavra, é um termo que caracteriza melhor o significado desse material. Além disso, a palavra lixo carrega um certo preconceito. Bom, entendendo que a partir de agora o termo correto é resíduo sólido, o que compõe os resíduos sólidos, que são dispostos em locais próprios nas cidades e nos municípios? Bom, inclui papéis, papelões, plásticos, metais, objetos não utilizados mais pelos seres humanos, como móveis, eletrônicos, restos de alimentos, vidros quebrados, copos, frascos, recipientes. Então, do modo geral, a gente pode caracterizar resíduos sólidos como objetos, substâncias, materiais ou bens utilizados pelos seres humanos na sociedade até um certo momento que já não é mais útil e tem que ser descartado não na rede de esgoto, não é o local mais adequado, e sim em locais apropriados, como por exemplo o aterro sanitário. Bom, nessa figura representa tipo de lixo eletrônico, muito comum na sociedade atual, sociedade contemporânea. Nessa figura, um acúmulo de resíduos sólidos numa praia e alguns garis coletando esse material. Aqui, resíduo industrial também, típico de montagem de estruturas de iluminação pública. E aqui, por fim, resíduos da construção civil, também muito comum e à disposição correta nessas caçambas nos municípios. Bom, agora surge uma questão: qual é a produção num país grande, num país populoso igual ao Brasil? Qual é a produção anual de resíduos sólidos? E diariamente? E por habitante? Qual que é a produção de resíduos sólidos por habitante anualmente num país igual ao Brasil? O objetivo desse slide é explicar isso. Resíduos sólidos em números. Bom, segundo dados publicados pela Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, que foi uma pesquisa encomendada pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, o Brasil produziu no ano de 2017 cerca de 78,4 milhões de toneladas de resíduos sólidos. Bom, se nós pegarmos essa quantidade, 78,4 milhões, e dividirmos pelo número de dias que tem um ano, a gente obtém a produção diária de resíduos sólidos.
que deu 215 mil toneladas por dia. Agora, se pegarmos esse valor e dividirmos pela população do Brasil naquele ano, em 2017, que segundo o IBGE foi de 207 milhões, isso dá aproximadamente que por dia cada brasileiro produz cerca de 1 quilo de resíduo sólido. Lógico, tem alguns aspectos que devem ser considerados. O Brasil é um país com grande desigualdade social. Qual o significado disso? Tem pessoas que ganham muito, têm um poder aquisitivo maior e outras recebem menos. Ou melhor, vou corrigir. Muitos têm um poder aquisitivo baixo e poucos têm um poder aquisitivo alto. Esse pessoal que tem o maior poder aquisitivo tem o maior poder de consumo. E quem tem o menor poder aquisitivo, o contrário, consome menos. Quem mais consome é quem produz mais resíduo sólido. Então, tem pessoas que vão produzir mais de 1 quilo e pessoas vão produzir menos. Outro aspecto importante é que no Brasil e em todos os países do mundo, a atividade industrial, as indústrias, são os grandes produtores de resíduos sólidos. Então, esse valor, grande parte dessa quantidade produzida no Brasil desse ano e nos demais anos também, foi motivada pela atividade industrial. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a classificação dos resíduos sólidos. Bom, os resíduos sólidos, eles podem ser classificados em dois tipos. Primeiro, resíduo sólido urbano, ou seja, aquele resíduo sólido produzido na área urbana, que pode ser de atividade industrial, comercial, doméstica. O segundo grupo é resíduos de serviços de saúde, ou seja, produzido por hospitais, clínicas, laboratórios, que é um resíduo especial, que é necessária uma destinação especial, por isso ele é classificado diferente, separadamente do resíduo sólido urbano. No que se refere aos resíduos sólidos urbanos, nós podemos classificá-los primeiramente em comercial, que são os resíduos de atividades comerciais, como lanchonetes, lojas de diversos tipos, supermercados, industrial, de indústrias, lógico, varrição, ou seja, a limpeza pública, a limpeza dos resíduos sólidos que se acumulam nas calçadas, nas ruas, podas, que é o corte de vegetais na área urbana que está crescendo em excesso, como por exemplo capim, como por exemplo árvores. E por fim, resíduo sólido urbano doméstico, que é aqueles que são produzidos no lar, dentro das residências das pessoas. Bom, esse gráfico ele discute quais são os tipos de resíduos sólidos urbanos produzidos no Brasil. Esse gráfico foi publicado pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, no ano de 2012. Então, ele representa informações desse ano. Nós temos uma coluna, uma linha na vertical, que fala sobre o percentual de resíduos sólidos urbanos. E na horizontal, os diferentes materiais que foram observados, ou seja, matéria orgânica. Essa matéria orgânica pode ser restos de alimentos domésticos, pode ser provenientes da indústria agrícola, por exemplo, da pecuária ou da agricultura. Falamos sobre o segundo, plásticos. Terceiro, papel, papelão e embalagens Tetra Pak. Essas embalagens Tetra Pak são embalagens que armazenam alguns alimentos líquidos, como por exemplo leite, essa caixinha de leite, muito comum, né? Suco, algumas sopas também. Foi observado também o percentual de vidros, metais e mistura dos demais resíduos sólidos urbanos, né? Foi observado que a maior produção de resíduo sólido urbano no Brasil é de matéria orgânica, que corresponde a 51,4%, ou seja, mais da metade, muito mais que a soma dos demais resíduos produzidos, né? E isso certamente é pela atividade agrícola intensa que tem no Brasil. O segundo resíduo mais produzido são os plásticos, com 13,5%. Depois, papelão, papel e Tetra Pak. Seguido de metais, com 2,9%. E vidros, 2,4%. A soma dos demais resíduos sólidos produzidos
deu 16,7%. Agora, falando um pouco sobre os resíduos produzidos a partir de atividades industriais, algo que observamos muito na nossa região, o tipo de resíduo proveniente da queima de cultivares agrícolas, como a cana, a formação da fuligem. É um resíduo que é um problema sério no nosso município, né? Na sequência, caixas de papelão. Quase toda atividade industrial, se não todas, utilizam papelão, resíduos de vidro, vidros quebrados, garrafas PET, resíduos orgânicos, que, como observamos no slide anterior, é o maior percentual de resíduo produzido no Brasil, e metais também. Bom, já que estamos falando sobre resíduos sólidos industriais, não podemos deixar de falar sobre a mineração, que é o tipo de atividade industrial muito comum no Brasil, muito disseminada em várias regiões, Minas Gerais e Pará principalmente, altamente geradora de resíduos. Como a gente pode observar, nessa figura é uma imagem do solo escavado para poder fazer a extração de algum minério de interesse. Aí não observamos o resíduo sólido. O resíduo ele é acumulado nas barragens, como essa. É uma barragem com lama, que é sólida, e houve, nesses últimos anos, em 2015 e em 2019, dois acidentes em larga escala com essas barragens. Ambas se romperam. Bom, em 2015, que possivelmente foi o maior desastre ambiental brasileiro, houve o rompimento de uma barragem no município de Mariana, no distrito de Bento Rodrigues, e essa barragem espalhou pela cidade, espalhou lama pela cidade, e essa lama atingiu a bacia hidrográfica do Rio Doce e contaminou o rio sem perspectiva para poder baixar a poluição desse rio, porque esse tipo de resíduo é muito rico em metais tóxicos, como cádmio, como chumbo, que em pequenas concentrações já é o suficiente para matar seres humanos. Então percebam que toda uma vida que existia nesse rio foi comprometida. Essa lama, ela percorreu e continua percorrendo esse rio por uma extensão de mais de 500 quilômetros até atingir o Oceano Atlântico. Nessa figura que a gente está observando, é o momento que ele atingiu, chegou no Oceano Atlântico e começou a contaminar essa área de abrangência, de cobertura desse rio. Bom, agora essa figura mostra a bacia hidrográfica do Rio Doce. Toda a extensão percorrida por essa lama até chegar no Oceano Atlântico. A gente observa também que a quantidade de pessoas que vivem nos arredores. Mais de 1 milhão de pessoas dependem diretamente da água desse rio e que, por esse desastre, foi comprometida a vida desse pessoal. Tanto no que se refere à pesca, quanto à captação de água de abastecimento público, ao funcionamento de usinas hidrelétricas, irrigação, tudo isso foi comprometido. Bom, agora no que se refere aos resíduos sólidos, tanto comerciais como domésticos, eu separei apenas em um slide, porque com certeza em cada atividade comercial, em cada unidade comercial, numa loja, num restaurante, a produção de resíduo sólido é muito maior do que numa residência. No entanto, é o mesmo. A natureza do resíduo sólido é o mesmo. E então os principais resíduos produzidos, tanto para o comércio quanto no meio doméstico, é papel e papelão, tecidos de modo geral, como roupas e couro também, plásticos, do modo geral, como embalagens, como sacolas, vidros, eletroeletrônicos e resíduos orgânicos. Bom, outro tipo de resíduo produzido em grande escala nos municípios são provenientes tanto das atividades de varrições quanto podas. Nessa figura, dois garis varrendo uma rua no município. Embaixo também, acumulando resíduos sólidos para poder ser retirado posteriormente com um caminhão.
Nessa figura à direita, já são podas feitas em capim, que está crescendo em excesso, e em árvores também. Bom, agora no que se refere aos resíduos sólidos provenientes de serviços de saúde, nós podemos classificá-los em resíduos hospitalares ou laboratoriais, em clínicas médicas e veterinárias, serviços como o oferecimento de serviços de tatuagem ou de acupuntura, necrotério e funerárias, e drogarias e farmácias. Esse tipo de resíduo é importante que haja um controle especial, porque neles são gerados, por exemplo, seringas contaminadas, frascos de medicamento com resíduos, com restos que podem apresentar toxicidade, tanto ao ambiente quanto às pessoas que possam manusear. E até restos orgânicos também, como proveniente de uma cirurgia, de um transplante. Esses restos têm que ser descartados adequadamente. E nesse slide, um exemplo de um descarte inadequado de resíduos provenientes da saúde, da área da saúde. A gente pode observar seringas, frascos de medicamento com resíduos, enfim, totalmente inadequado o descarte dessa forma. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do conteúdo. Ótimos estudos a todos.